O silêncio de Deus é a resposta que você precisa ouvir. Você já orou com todo o seu coração e o céu ficou em silêncio? Já clamou por uma resposta e tudo o que recebeu foi o eco da sua própria voz? Então me diga, o que você faz quando Deus simplesmente não responde? E se eu te dissesse que o silêncio de Deus pode ser a resposta mais poderosa e reveladora que você já recebeu em toda a sua vida? Que talvez você esteja esperando uma voz audível, um sinal claro, um milagre visível, mas Deus está te moldando, te ensinando, te protegendo. Justamente no silêncio, existe algo oculto nesse silêncio, algo que poucos conseguem discernir. Um segredo espiritual que pode mudar sua forma de enxergar as demoras, as ausências e até os nãos de Deus. Porque o silêncio de Deus nunca é descuido, nunca é abandono, é direção disfarçada, é voz sem som, é cuidado sem alarde. Hoje você vai descobrir nos próximos minutos porque Deus se cala exatamente quando você mais precisa dele. Vai entender como esse silêncio é uma resposta que te prepara, te amadurece e te aproxima do propósito. E, principalmente, vai perceber que o céu está mais perto do que parece. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em passagens bíblicas que revelam o que está por trás do silêncio divino. Vamos aprender com os grandes homens e mulheres de fé que também enfrentaram momentos sem respostas, e como isso os levou a algo extraordinário. Prepare-se. Pode ser que a resposta que você tanto buscava esteja neste vídeo. Mas antes de tudo, comente aqui embaixo: paz em Cristo. Esse simples ato é uma declaração de fé. É como dizer a Deus: mesmo em silêncio, eu confio em ti. E se você deixar seu like agora mesmo, o YouTube vai entender que esta mensagem precisa alcançar mais pessoas que estão sofrendo em silêncio, esperando uma resposta como você. Inscreva-se também, porque cada novo vídeo pode ser um instrumento de Deus para falar diretamente com você. Muitas pessoas não têm uma igreja perto, mas encontram aqui alimento para sua alma. Seja parte disso. E atenção! A penúltima mensagem de hoje pode conter a chave para desbloquear uma bênção na sua vida. Algo que você jamais imaginou, mas que o Espírito Santo preparou exatamente para esse momento. Agora, se você está pronto para entender o silêncio de Deus como nunca antes, vamos começar essa jornada. Porque o que parece ausência pode ser presença profunda. Quando Deus se cala para nos amadurecer, o silêncio de Deus não é castigo, é convite. Um chamado à maturidade espiritual que só se alcança quando somos forçados a caminhar pela fé e não pela vista. Muitas vezes, o céu parece fechado, não porque Deus está longe, mas porque Ele quer que você cresça, que você aprenda a confiar sem depender de sinais, vozes ou milagres visíveis. O que seria da fé se Deus respondesse sempre na hora que queremos? Ela seria mimada, rasa, infantil, mas o silêncio nos obriga a mergulhar no íntimo da confiança, naquele lugar onde só a fé pode nos sustentar. Lembre-se de Abraão. Deus lhe prometeu um filho, mas o cumprimento dessa promessa demorou décadas. Durante boa parte desse tempo, Deus ficou em silêncio. Não havia confirmação, não havia cronograma, apenas uma promessa antiga e a espera. Mas foi nesse silêncio que Abraão se tornou o pai da fé, porque acreditou mesmo quando tudo parecia contrário. E você? Está disposto a continuar crendo, mesmo quando não houve nada? É no silêncio que aprendemos a filtrar o que é sentimento e o que é verdade. É no silêncio que somos confrontados com nossos medos mais profundos, com nossas inseguranças, com a necessidade de controle. E é ali, exatamente ali, que Deus nos ensina a entregar tudo. Porque quem confia no silêncio, confia no caráter de Deus, não apenas em suas ações. Se você está vivendo um momento em que Deus parece distante, talvez Ele esteja preparando o solo do seu coração
para algo grandioso. Ele está formando raízes, não galhos, e isso leva tempo. Então, quando Deus se cala, não é porque Ele desistiu de você, é porque Ele está te preparando para algo maior, e Ele quer que você cresça até estar pronto para receber. O silêncio de Deus revela o que está no nosso coração. Quando tudo silencia ao nosso redor e o céu não responde, é aí que descobrimos quem realmente somos. O silêncio de Deus funciona como um espelho. Ele reflete com precisão tudo o que está escondido em nosso interior. É nesse silêncio que nossas emoções vêm à tona. Nossos questionamentos se intensificam e as máscaras que usamos diante dos outros começam a cair. Não há como esconder de Deus quando Ele silencia, porque em vez de falar, Ele nos observa. E ao fazer isso, Ele revela. Você já percebeu como o silêncio de Deus incomoda mais do que qualquer palavra dura? Isso acontece porque Ele nos força a encarar os nossos verdadeiros sentimentos. Insegurança, medo, revolta, desconfiança, orgulho. Tudo aquilo que escondemos sob orações bonitas e frases de fé começa a emergir quando o silêncio se prolonga. Mas isso não é um castigo, é uma chance. Uma chance de Deus nos purificar por dentro, de arrancar as raízes que nos impedem de crescer e de construir em nós um caráter que o agrade. Em 2 Crônicas 32:31, a Bíblia diz que Deus se afastou de Ezequias por um momento para prová-lo, para saber tudo o que estava no seu coração. Veja, Deus sabia o que havia ali, mas Ezequias não. E você também pode estar sendo provado. Não para Deus descobrir algo, mas para que você enxergue o que precisa ser transformado. Portanto, não despreze o silêncio. Ele não é ausência, é lapidação. É no silêncio que o oleiro trabalha o barro com mais delicadeza. É quando tudo parece parado que Deus está esculpindo seu interior com detalhes que você só vai entender mais tarde. Ele está moldando um coração mais firme, mais verdadeiro, mais maduro. Porque antes de dar uma resposta, Deus quer garantir que você esteja pronto para ouvi-la com humildade, fé e gratidão. Quando Deus silencia, Ele está preparando algo maior do que você pediu. Às vezes, achamos que o silêncio de Deus é uma negativa. Mas e se for um ainda não? E se por trás desse silêncio que tanto te angustia, houver um projeto sendo desenhado nos céus, maior e mais glorioso do que tudo o que você ousou imaginar? Quando Deus se cala, não significa que Ele te esqueceu. Significa que Ele está trabalhando em silêncio, fora do seu campo de visão, arquitetando algo que ainda não está pronto para ser revelado. Imagine o processo de uma gestação. Por meses, tudo acontece dentro do ventre, escondido. Há vida ali, transformação, crescimento, mas os olhos não veem. Só quem confia no tempo entende que o invisível também é um sinal de que algo poderoso está a caminho. Assim, é com o silêncio de Deus. Ele não está em inércia, ele está em ação oculta, porque algumas bênçãos precisam de preparo. Algumas respostas exigem maturidade emocional, espiritual e até estrutural. A Bíblia nos mostra isso claramente em João 11, quando Marta e Maria mandaram avisar a Jesus que Lázaro estava doente. Ele não foi imediatamente. Ele silenciou, esperou. Mas o silêncio não era descaso, era plano. Jesus sabia que se fosse naquele momento, curaria. Mas se esperasse, ressuscitaria, e o milagre seria ainda maior. Quantas vezes você já chorou como Marta? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, com todo amor, te responde: eu estou aqui, mas vim fazer algo maior do que você imaginava. O silêncio de Deus é a espera que prepara o palco para o sobrenatural. É o intervalo antes do aplauso, é o descanso antes da glória.
E se você conseguir suportar esse silêncio sem murmurar, confiando que o Pai está no controle, você verá que aquilo que Ele está preparando vai superar suas orações. Deus não está atrasado. Ele está te surpreendendo no tempo certo. O silêncio de Deus revela o que realmente habita em seu coração. O silêncio de Deus não apenas testa a sua fé, ele revela a verdade sobre você. Quando tudo está calmo e as respostas fluem, é fácil dizer que confia, que ama, que serve a Deus com fidelidade. Mas quando o céu parece de bronze e não há resposta, quando as orações voltam como eco, quem você se torna? O silêncio de Deus tem o poder de mostrar onde está a sua fé, se está no milagre ou no Deus do milagre. Lembra-se de Jó? Tudo lhe foi tirado: bens, saúde, filhos. E o que mais o machucava era o silêncio divino em meio à dor. Mas foi nesse silêncio que o verdadeiro coração de Jó se revelou. Ele não adorava a Deus pelo que tinha, mas por quem Deus era. Ele dizia: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse tipo de fé só nasce na caverna do silêncio, no vale da espera, no deserto da alma. O silêncio é como um espelho que Deus coloca diante de você. Nele, você se vê como realmente é: ansioso, impaciente, carente, ou perseverante, maduro, fiel, porque quando Deus não fala, você se ouve. Você percebe o quanto depende dele. Você descobre o que ainda precisa ser transformado. E essa revelação, embora dolorosa, é um presente. Talvez você esteja vivendo um momento onde tudo parece estagnado, nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhuma direção. Mas e se o propósito de Deus nesse silêncio for te mostrar quem você é e te ajudar a crescer? E se Ele estiver esperando você entender que o relacionamento com Ele precisa ir além das bênçãos? Não fuja do silêncio. Ouça o que Ele tem a dizer sobre você. E confie que mesmo quando Deus não está falando, Ele continua te moldando. Quando Deus silencia, Ele está ensinando você a depender da graça, não do controle. Quantas vezes você já tentou controlar tudo ao seu redor? A situação, as pessoas, os resultados, até mesmo a forma como Deus deveria agir? Esse impulso de querer segurar as rédeas da vida com as próprias mãos é algo humano, mas extremamente perigoso espiritualmente. E é exatamente aí que o silêncio de Deus entra como um mestre invisível. Ele desarma suas expectativas, remove suas certezas e te obriga a descansar, não na lógica, mas na graça. A história de Paulo é um exemplo claro disso. Em 2 Coríntios 12, ele clama a Deus para que remova um espinho da carne. Ele ora, insiste, busca respostas. E Deus silencia, até que finalmente o Senhor fala algo que mudaria tudo. A minha graça te basta. Não foi o que Paulo queria ouvir, mas foi o que ele mais precisava compreender. E talvez seja isso que Deus quer que você aprenda também. Enquanto você tiver todas as respostas, sentirá que está no controle. Mas quando Deus silencia, você se vê dependente. E nessa dependência nasce algo raro, a verdadeira humildade espiritual. Aquele entendimento profundo de que você não precisa de todas as respostas, você precisa dele, só dele. O silêncio de Deus enfraquece o ego e fortalece a alma. Ele ensina a confiar mesmo sem enxergar, a andar por fé, não por vista. E mais importante ainda, ele ensina que a graça é suficiente, mesmo quando tudo parece insuficiente. Então, se hoje você está diante do silêncio divino, respire. Talvez o que Deus está te ensinando não seja o que fazer, mas em quem confiar. Solte o controle, abrace a graça e continue caminhando. Quando Deus silencia, Ele está preparando algo que seus olhos ainda não podem ver. Há momentos em que tudo dentro de você grita por uma resposta. Você dobra os joelhos, ora com fervor, busca em lágrimas uma direção, mas Deus permanece em silêncio.
E é aí que muitos se desesperam, achando que foram esquecidos. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é preparação, é construção nos bastidores. É um pai amoroso dizendo: espere, ainda não é hora de ver. Lembra de José no Egito? Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado e jogado numa prisão. Anos se passaram e, aparentemente, o céu estava em silêncio. Mas, na verdade, Deus estava preparando o trono. A cada lágrima derramada no calabouço, uma peça do propósito era encaixada. E no tempo certo, José entendeu que o silêncio que tanto o angustiou era, na verdade, o som da providência divina trabalhando em segredo. O silêncio de Deus pode parecer castigo, mas frequentemente é proteção. Às vezes, se Deus respondesse no tempo em que você pede, você não estaria pronto para receber. Você estragaria o presente por falta de maturidade para carregá-lo. Por isso, ele silencia. E nesse silêncio, ele alinha seu coração, fortalece sua fé, molda seu caráter e prepara o milagre. Você consegue confiar em Deus mesmo sem entender? Consegue continuar caminhando mesmo sem ouvir uma única palavra? Porque quem permanece no deserto silencioso com o Senhor é o mesmo que, no futuro, gritará em gratidão pela terra prometida conquistada. Não se engane, o silêncio de Deus é uma linguagem. E se você escutar com o coração, perceberá que Ele está dizendo: estou preparando algo que vai além do que você pediu, do que sonhou, do que consegue imaginar. O silêncio de Deus e a fidelidade inabalável. Em um mundo onde buscamos respostas rápidas e soluções imediatas, o silêncio de Deus, muitas vezes, é um teste de paciência e fidelidade. Quantas vezes, em nossa ansiedade, tentamos apressar os tempos de Deus? Buscamos atalhos, pulamos etapas e esquecemos que, enquanto Ele silencia, está nos ensinando a ter uma fé que não depende de circunstâncias, mas de sua fidelidade eterna. Pense em Abraão, que recebeu a promessa de ser pai de muitas nações, mas teve que esperar por décadas para que essa promessa se cumprisse. Ele foi chamado a andar pela fé, mesmo quando o caminho era incerto e o céu parecia fechado. O que Deus queria dele não era pressa, mas confiança em sua palavra, sem importar o quanto o silêncio demorasse. Deus não havia se esquecido de Abraão. Ele estava apenas testando sua fidelidade. O silêncio de Deus é, muitas vezes, um convite para provarmos que nossa fé é sólida, como uma rocha que não se move, mesmo quando as ondas da dúvida tentam abalá-la. Quando Deus se cala, não é o fim da história. Pelo contrário, é um novo capítulo de fidelidade, onde você tem a oportunidade de confiar nele, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Você pode estar em um momento de silêncio agora, onde as promessas de Deus parecem distantes. Mas lembre-se, Ele é fiel, mesmo quando não há palavras visíveis. Ele te chama para confiar em sua palavra, e sua palavra nunca falha. A fidelidade de Deus é eterna, e o silêncio dele é apenas uma oportunidade para que sua fé se fortaleça. O silêncio de Deus e a construção de um relacionamento profundo. No silêncio de Deus, uma das lições mais poderosas que aprendemos é sobre o verdadeiro significado de intimidade com Ele. Muitas vezes, buscamos respostas imediatas, almejamos conselhos rápidos ou queremos ver milagres instantâneos. Mas o Senhor, em seu silêncio, está nos chamando para algo mais profundo. Ele nos convida a um relacionamento não baseado em bênçãos passageiras ou palavras rápidas, mas em comunhão genuína. Lembre-se de Jesus no jardim de Getsêmani. Ele se encontrava em um momento de angústia profunda, clamando ao Pai para afastar dele o cálice da dor. Mas naquele momento, onde o silêncio de Deus parecia uma ausência, Jesus demonstrou a profundidade de seu relacionamento com o Pai, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua.
O silêncio de Deus ali não significava abandono, mas um convite a um relacionamento de confiança plena. Quando Deus se cala, Ele nos convida a ir além das petições e orações prontas. Ele quer que o relacionamento com Ele seja mais do que uma troca de favores. Ele deseja um vínculo de alma, um espaço onde podemos ser vulneráveis, confessar nossas limitações e descansar no seu amor incondicional. O silêncio é o momento perfeito para cultivar essa intimidade, onde as palavras não são necessárias, porque o coração já fala diretamente com o coração de Deus. O silêncio de Deus, muitas vezes, nos ensina a nos aquietarmos e simplesmente estar com Ele, sem pressa, sem necessidade de respostas imediatas. Ele nos chama a confiar na sua presença, não nas palavras, mas na sua companhia. No silêncio, aprendemos que Ele é tudo o que precisamos. Você chegou até aqui e agora talvez esteja se perguntando: e agora? O que fazer com tudo isso? O silêncio de Deus não é uma sentença de abandono. Pelo contrário, Ele te ama profundamente e quer te ensinar algo vital nesse momento de aparente ausência. O silêncio não é uma negação, mas um convite a uma jornada mais profunda, a uma relação mais íntima com Ele. Hoje, você foi levado a refletir sobre os momentos em que parece que Deus se calou. Mas saiba que o silêncio de Deus é mais do que uma espera. É um campo fértil onde Ele prepara o terreno para uma obra ainda maior. O que Ele está pedindo de você é confiança. Ele quer que você continue caminhando, mesmo quando as respostas parecem longe, porque no silêncio dele, Ele está fazendo algo grandioso em sua vida. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso é um sinal de que você tem sede de ouvir a voz do Senhor. Não deixe que o silêncio de Deus te cause angústia, mas que Ele te leve a uma confiança plena. Que você possa entender de uma vez por todas que Deus nunca te abandonou e que, mesmo no silêncio, Ele está trabalhando. Agora, eu te convido a comentar abaixo a frase: "Eu confio no silêncio de Deus". Isso não só vai marcar seu compromisso com a fé, mas também ajudará a fortalecer nossa comunidade, que está caminhando junto em busca de mais compreensão e proximidade com o Senhor. Se esse vídeo tocou seu coração, curta-o agora e compartilhe com aqueles que precisam entender que muitas vezes o silêncio de Deus é a maior resposta que podemos receber. Ao fazer isso, você estará ajudando mais pessoas a encontrar a paz em meio ao silêncio. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo que alimenta sua alma e fortalece sua caminhada espiritual. O silêncio de Deus pode ser uma ferramenta poderosa para a nossa transformação. Continue firme e mantenha sua fé inabalável. Ao final, fique em silêncio por alguns minutos e permita que a paz de Deus invada seu coração, enquanto a música suave nos lembra da sua presença constante. Que a paz de Cristo esteja com você.